Tudo bem com vocês? Eu sou Maria, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre alguns erros que eu cometi, e alguns que eu ainda cometo, na verdade, durante esse meu primeiro mês, e alguns dias, de preparação para o ITA. E antes de começar, eu gostaria de agradecer porque o meu segundo vídeo, né, o segundo vídeo que eu postei aqui no canal, ele teve um alcance surpreendentemente grande. Novamente, isso não era algo que eu esperava. Eu gostaria de agradecer muito. Eu recebi muitos comentários de apoio, muitos comentários positivos e isso me deixou genuinamente feliz. Tanto que, inclusive, algumas pessoas importantes, né, comentaram no meu vídeo e isso já se tornou motivo suficiente para continuar postando vídeo aqui, né, mostrando o progresso de uma estudante comum, completamente comum, em rumo a um objetivo de alto nível. E continuando, eu comecei os meus estudos para os vestibulares no dia 23 de novembro, né, que foi quando eu publiquei meu primeiro vídeo aqui no canal, e fez um mês no dia 23 de dezembro, né, e esse meu primeiro mês, ele serviu como um teste, né, para eu poder entender, né, pegar o ritmo, saber como é que eu ia dirigir os meus estudos para os vestibulares. E eu vou começar citando os meus erros, né, os erros que eu cometi durante esse meu primeiro mês de teste, né? E eu vou começar falando das matérias, né? Principalmente matemática, eu vou começar falando de matemática, que foi a matéria que eu mais tive uma dificuldade, assim, de conseguir encontrar uma forma de estudar que pra mim fosse boa. E os recursos que eu comecei a usar, né, pra poder estudar matemática foi pelo portal da UBMEP. Eu sei que parece um pouco estranho, né? Uma pessoa que quer vestibulares militares tá indo para o portal da UBMEP, né, de Olimpíada Científica para estar assistindo, para estar buscando montar uma base, né? É porque lá dentro, né, do portal da UBMEP, eu achei os recursos de lá muito interessantes, né? O portal da UBMEP, por sinal, é muito bom porque a matemática que eles ensinam lá dentro, ela é bem completa e os professores, eles são realmente excelentes. Só que o meu problema foi que o conteúdo da UBMEP, né, ele é muito massivo, né, ele é muito extenso, muito massivo, muito detalhado. E para mim isso não ia dar certo, porque eu tô com o objetivo de conseguir montar uma base, né, nas matérias que eu preciso em mais ou menos 6 a 8 meses. E o portal da UBMEP, né, pelo fato de ter muito conteúdo, para mim não dá muito certo, porque eu teria que consumir muitas videoaulas por dia. Algo que, por sinal, eu tive que contabilizar, né, a quantidade de videoaulas que há, na verdade, no portal da UBMEP. Inclusive, eu tenho anotado aqui a quantidade de videoaulas. Os vídeos, né, de exercícios resolvidos são 2.730 vídeos. Isso do sexto ao nono ano do fundamental. E do ensino médio são aproximadamente 590, né? O que dá aí por volta de 3.320 videoaulas. Isso só da parte de exercícios resolvidos, né? Da parte das aulas em si, se eu não me engano, pula para uns 5.000, né, de conteúdo. Mas depois disso, né, depois que eu percebi que não ia dar certo, depois de eu ter ficado quase um mês no módulo, em um módulo no caso, porque a minha ideia era conseguir assistir as videoaulas e ver os exercícios resolvidos também, para poder pegar o raciocínio da coisa, né? E depois que eu fiz essa contabilização e vi quantas videoaulas eu teria que assistir por dia, não ia dar certo, porque eu teria que assistir 54 videoaulas em um dia. E enfim, da UBMEP é realmente muito bom, né? Só que eu só recomendo para quem tem tempo para estudar para Olimpíadas Científicas, né? No começo eu tava pensando em estudar para Olimpíadas Científicas, só que depois eu cheguei à conclusão de que na verdade eu deveria focar em somente uma única coisa, que essa única coisa era os vestibulares, né? Essa única coisa é os vestibulares que eu preciso fazer durante esse ano. E depois disso, né, eu decidi recorrer ao YouTube. Eu assisti, né, algumas playlists, como a playlist do Ferreto, do professor Procópio, que por sinal são muito boas, e eu vou deixar o link delas aqui na descrição, só que ainda não era algo que eu queria.
né? Eu não tava sentindo que eu tava, digamos assim, aprendendo tão bem assim. Então, foi quando chegou um anjo, apareceu um anjo pra mim, um colega, e me perguntou se eu não queria utilizar uns recursos de ensino de matemática que ele tinha. Então, eu aceitei, né, já que eu tava precisando. E hoje, né, eu utilizo desses recursos. Na verdade, são vários recursos, né? Só que eu uso somente algumas partes dele. E até então tem dado super certo pra mim. Eu tô aprendendo coisas que antes eu nunca havia visto, né? E eu tô me sentindo bem estudando matemática. Pra mim tá sendo uma coisa boa, uma coisa, digamos assim, prazerosa, porque eu tô aprendendo de verdade. E atualmente eu tô estudando por livros, né? E de vez em quando videoaulas. Mas eu tô estudando por livros, principalmente pelo TQM e pelo livro do algebrista, né? Que são os materiais que eu tô usando. O TQM, eu tô usando ele para exercícios, né? Porque a teoria do TQM ela não é tão boa assim, mas os exercícios do TQM eles são muito bons. E o algebrista eu tô usando tanto para exercícios quanto para teoria. Aí para mim, tá utilizando esses dois, tá dando certo, né? Para mim tem sido uma metodologia que tá me trazendo resultados, né? E agora, a gente falando de física, né? Eu identifiquei durante os meus estudos que eu estava cometendo um erro. E esse erro era que eu não estava sentindo que eu estava avançando muito assim nos meus estudos, né? Então, o que eu percebi foi que eu estava estudando a física de maneira linear, digamos assim. Porque agora, né, atualmente eu estou em cinemática, né? Então a minha ideia era que eu vou estudar cinemática, só depois que eu estudar cinemática eu vou partir para dinâmica, só depois de dinâmica que eu vou partir para outro tópico, ondulatória, óptica, sei lá, né? E eu percebi que na verdade isso não ia dar certo, né? E que e, e que isso, na verdade, né, iria... Mas era me atrasar nos estudos. Então, o que eu tô fazendo hoje em dia? Né? Hoje em dia eu tô estudando três assuntos, né, três tópicos de física diferentes durante a semana. E até então tem me dado resultado, né, porque eu separo a minha semana e a cada dia da semana eu estudo um tópico diferente. Então, é algo que eu tô fazendo agora. Eu tô estudando vários conteúdos e tá dando certo pra mim, tanto que eu tô sentindo que a minha memória ela tá fortalecendo, né? E eu fico cada vez mais empolgada enquanto eu estudo física, porque eu estudo vários assuntos diferentes e eu vejo o quanto que a física ainda, o quanto de física eu ainda tenho que explorar, né? E isso é algo que me motiva a continuar estudando física, né? Então, eu estou estudando física pelos livros dos tópicos de física, né? Que é o material que eu estou utilizando, né? Tópicos de física. E eu acho, os tópicos de física, no caso, o que eu estou achando dos tópicos de física é que é uma coleção excelente, excepcional. Porque tem vários exercícios e tem diversos níveis de exercícios, né? Então, meio que te força, né, em algum momento, em algum dos níveis dos exercícios, a utilizar um pouco mais o seu raciocínio, né? Tanto que tem até uma própria seção do livro que se chama Para Raciocinar um pouco mais. E eu tenho gostado bastante de resolver esses exercícios, apesar de eu errar a maioria deles, né? Todos praticamente. Mas é errando que eu tô entendendo, né, como é que é o raciocínio por detrás das questões mais difíceis, né? E agora, falando de química, quanto à química, eu não tenho errado, entre aspas, tanto assim, mas tem um erro que eu ainda cometo, né, que é não responder questões tão difíceis. E como é que eu tô fazendo isso, né? Como é que eu tô estudando química? Eu tô estudando pelo livro da Martha Reis, né, que foi o recurso que me recomendaram, né? Me disseram que o livro da Martha Reis era muito bom para quem queria, para quem quer, no caso, montar uma base em química. E para Martha Reis eu tô simplesmente seguindo o conteúdo do livro, né? Eu tô seguindo a ordem de conteúdos do livro, né, das unidades, e para mim isso tem dado certo, né? Só que
eu tenha me limitado a responder somente as questões que estão no livro e não a explorar questões mais difíceis, né? Isso é um erro que eu tô cometendo, mas que eu tô buscando corrigir, né? Eu tô tentando resolver umas questões mais difíceis aqui e ali, só que eu admito que eu ainda tô muito acomodada a resolver as questões do livro, então isso é algo que eu preciso, assim, acabar de vez. E, e quanto a inglês, português e redação, né, que são outras matérias que caem nos vestibulares que eu estou estudando, na verdade são coisas que eu ainda não estou vendo, porque a minha maior preocupação agora é em montar uma base nas matérias de exatas, né, que são as matérias mais complicadas. E um erro que na verdade não é bem um erro, tá mais para tipo uma necessidade mesmo, não envolve tanto assim o item, envolve mais o colégio mesmo, mas está relacionado com os estudos, é que eu não treino tanto redação. E redação, né, em vestibulares militares, ela é importante, né? Redação não é algo que eu tô me preocupando tanto agora, mas que é essencial eu estar aprendendo e eu não tô treinando redação, né? E eu preciso estar treinando redação porque eu admito que redação é o meu ponto fraco, né? É um dos meus pontos fracos. Eu tenho inúmeros pontos fracos, mas redação é um deles. E eu preciso estar treinando, né, redação justamente para poder acabar, né, com isso, mitigar esse ponto fraco que eu tenho. E, e juntamente com os vestibulares militares, eu estou estudando biologia, porque biologia é algo que eu vou precisar muito nesse meu terceiro ano que está por vir, né, nesse meu terceiro ano do ensino médio. E eu tô estudando biologia para não reprovar, obviamente, né? Eu não posso reprovar nem redação e nem biologia, porque senão eu não passo de ano, né? Mas, enfim, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado, né? Eu espero que o meu relato ele tenha servido de um exemplo para você, né? Também para não cometer esses mesmos erros que eu cometi, né? Durante esse meu primeiro mês, né? Meu primeiro contato em preparação com vestibulares assim. E se por acaso, né, você estiver cometendo os mesmos erros que eu, né, que sirva de uma dica, né, uma sugestão para você mudar também a sua abordagem nos estudos. A minha sorte foi que eu percebi esses erros cedo, então dá para mudar ainda a abordagem e eu não vou ter perdido tanto tempo assim no fim das contas. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal. Se você tem alguma sugestão, né, alguma dica de estudo, de método, de algum feedback, né, pode estar comentando que eu vou estar adorando ler. E querem que eu esteja trazendo aqui novos conteúdos para vocês, vocês podem comentar também, né, alguma sugestão de conteúdo, alguma coisa que vocês queiram ver, né, eu trazendo aqui pro canal, seja resolução de questão, seja aula, o que for, podem comentar, né, as suas sugestões, que eu vou lê-las também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.